Vamos voltar a Brasília, a Cristiana Lobo está lá conosco, tem uma pergunta para o senhor. Cristiana. Professor, eu queria exatamente esclarecer melhor essa situação de regime semiaberto fechado, porque José Dirceu foi condenado ao regime semiaberto. Ele tem o domicílio dele em Vinhedo. Lá não há prisão de colônias nem agrícola nem industrial. Existe aqui em Brasília. Aqui em Brasília o que os advogados dizem é que está lotada. Então precisaria soltar alguns presos para ocupar com esses novos presos essas vagas no sistema semiaberto aqui em Brasília. Com isso os advogados estão tentando, porque se não há vaga no sistema semiaberto, então ele passa ao sistema aberto. Como também não há em Vinhedo, por exemplo, uma prisão de sistema aberto, ele iria para o sistema domiciliar. Isso foi dito até pelo ministro Marco Aurélio Mello anteontem na sessão em que foi decidida a prisão dos réus. Como é que o senhor acha que isso pode acontecer? Isso é uma coisa, é um recurso que os advogados poderão obter com facilidade? A regra é essa? Porque o que eles dizem é que se o preso for para o regime fechado, vier para Brasília e aqui for para o regime fechado, como é a prisão da Papuda, isso seria ilegal, porque ele não foi condenado ao regime fechado. Como é que se sai dessa situação? O advogado tem chance ou ele pode o ministro Joaquim Barbosa determinar que passe um tempo em regime fechado? Cristiana, uma coisa é certa, né? O apenado, o condenado a um regime menos grave, não pode começar a cumprir num regime mais grave. Em hipótese alguma, isso tanto as leis quanto as decisões judiciais. Né? Então, como ele foi condenado ao regime inicial semiaberto, é exatamente o que você disse. Ele começa na ausência do estabelecimento semiaberto, colônia industrial, colônia agrícola, tanto em Brasília, no Distrito Federal, quanto na comarca onde reside a família do apenado, né, ele começa a cumprir no regime aberto ou em prisão domiciliar. Né? O que pode ser feito, e está se tornando muito comum, num caso desse de prisão domiciliar, né, é o monitoramento eletrônico, através da tornozeleira eletrônica. Né? Porque a prisão domiciliar é algo que, a princípio né, ninguém controla. Né? Com o monitoramento eletrônico, há um controle do cumprimento dessa prisão domiciliar. Agora, é certo de que não pode o condenado a um regime semiaberto ingressar num regime fechado. Agora eu perguntaria ao senhor o seguinte: no caso de Vinhedo, que não há regime semiaberto, não há colônia agrícola nem industrial lá, ele seria enviado para cá, para Brasília, onde há, mesmo que esteja lotada, ele tem direito, em lugar de ser preso aqui em Brasília, numa colônia industrial, no regime semiaberto, ele pode pedir prioridade para ficar junto da família em Vinhedo, então ele tem essa chance de ficar na domiciliar com a tornozeleira, como o senhor diz? Pode, e aí, claro, vai dar uma boa discussão, né, de qual é a saída jurídica possível para o caso. Né? Pode até vir uma decisão cuja aí a legalidade seria questionável, né, do ingresso no sistema semiaberto em outra cidade, na capital paulista, por exemplo, né, mas seria, evidentemente, uma decisão questionável, sob o ponto de vista da legalidade. De qualquer maneira, coloca em discussão o sistema prisional brasileiro, né? Com toda certeza. Né? Não adianta a lei prever, né, a existência desses 3 regimes. Né? Por exemplo, o regime aberto chama-se casa de albergado. Né? No Brasil tem muito poucas casas de albergado para poder cumprir. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que a execução do regime aberto, na prática, é impossível.